Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Eu me recordo que na semana passada nós terminamos o programa num certo calor, numa certa veemência aqui com relação ao tema sobre que estávamos tratando. Não sei se ficou claro ao telespectador ou não, vocês que os representam podem me dizer. Não, ficou claro, talvez desse uma arrematada. Uma arrematada, exatamente, é o termo, né? Mais uma vez, mundo, cosmos, em grego, não é o universo, não é o planeta, não é a ecologia, não é o mar, não são as montanhas. Mundo aqui são os seres humanos. Nós também falamos isso, todo mundo. O que nós queremos dizer com todo mundo? Todas as pessoas. Todas as pessoas. Até em português entrou esse linguajar. Né? Então, são essas as pessoas que na sua vida optam. Você agora poderia me objetar, mas como é que cada ser humano opta por Deus ou contra Deus? E aqueles que não o conhecem? E aqueles que nunca foram evangelizados? E aqueles chineses que moram lá no meio da China e que, bem, eu diria que há duas maneiras de se conhecer Deus, embora saia bastante da teologia bíblica e da exegese, não é? Existe uma maneira direta, essa que nós recebemos, através da fé que nós professamos. Nós somos pessoas privilegiadas, pessoas que receberam 5 talentos, ou 10, por causa da luz da fé que nós recebemos. Outras pessoas não tiveram esta fé e não se posicionam diante de Deus como nós nos posicionamos. Mas elas se posicionam, sim, indiretamente. Depende muito de como essas pessoas, por exemplo, tratam os seus semelhantes, tratam os outros homens. O homem não é a imagem e a semelhança de Deus? Não vem isto escrito na primeira página da Bíblia? Se essas pessoas se posicionarem positivamente com cada homem e cada mulher, criado à imagem e semelhança de Deus, se os amarem, se os ajudarem como o próximo necessitado, ainda que indiretamente eles optaram por Deus. Então, certo? Optaram. E o primeiro mandamento, como fica aí? Mesmo assim, Jesus mesmo diz no Evangelho de Mateus, não é? Vinde benditos do meu Pai. Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, nu e te servimos? Bem, alguns levaram um susto, eles pensavam que estavam servindo apenas um ser humano. Jesus os tranquilizará. Em verdade vos digo, fiquem tranquilos, né? Em verdade vos digo, aquilo que fizestes ao menor, foi a mim que o fizestes. Eles simplesmente não foram capazes de ir além do ser humano que serviram e detectar Jesus por detrás dele. Portanto, existem maneiras, sim, de se posicionar a favor de Deus ou contra Deus, até quem não tenha recebido formalmente, como nós, a luz da fé cristã e católica. Agora imaginem, por exemplo, um Hitler, uma pessoa que nasceu para fazer um mal terrível na humanidade. É, um antideus. Um antideus, um anticristo. Que será? Padre, num fim deste. Agora, no sinótico, quando Jesus diz, não vos conheço. Sim, eu sei. São falsos carismáticos no final do Sermão da Montanha em Mateus. Não vos conheço. Nós fizemos milagre em teu nome, nós pregamos em teu nome. Não vos conheço. São os falsos carismáticos. Isto é, aqueles que buscaram
o maravilhoso, o extraordinário, mas infelizmente não se comportaram de acordo com a verdade e a fidelidade ao Evangelho. Então, só mais uma coisa, nisso que o senhor disse agora. Então, aqueles que seguem a Deus, assumem a Deus na sua vida através de fazer o bem ao próximo. Correto? Não se esqueça que o próximo é imagem e semelhança de Deus. Sim, a imagem e semelhança de Deus. Portanto, fazer bem a Deus. Fazer bem a Deus. É o que Jesus diz claramente no Evangelho Nesse de Mateus. fazer bem a Deus, neste ao próximo, então nós podemos entender aí o primeiro mandamento também. Podemos. Tudo aquilo que fizesse ao menor foi a mim que o fizestes. Entendem? Padre, eu me recordo, não me lembro agora que programa foi, mas há alguns programas nós falávamos sobre ecumenismo. E o senhor, se eu me recordo bem, deixou muito claro, disse claramente, que ao cristão não lhe é dado questionar a fé cristã que tem. Portanto, o único caminho de salvação ao cristão seria o cristianismo. Talvez eu chegue a isso, mas com outras palavras. Não lhe é dado, é um pouco difícil. Eu sempre procurei pensar a minha fé. Santo Agostinho diz que uma fé que não for pensada é uma fé que não existe. Entende? Não é que eu receba ingenuamente e de uma maneira totalmente passiva aquilo que a igreja quer, como se a igreja me dispensasse de pensar. Isto a igreja nunca faz. Nem quando propõe a sua doutrina, me dispensa de pensar. Eu penso, eu reflito, eu vou a fundo. Agora, a única coisa que eu posso dar é o meu exemplo, o meu testemunho pessoal. Graças a Deus. E com todo o conhecimento teológico e exegético que eu tenho, eu nunca fui contra a minha igreja e nunca a minha igreja veio contra mim. Nunca recebi, apesar de falar neste canal de televisão aqui há mais de 15 anos e falar da forma como eu falo, jamais recebi um puxão de orelha sequer de um representante, um bispo da Igreja Católica. Mas é claro, eu penso, eu reflito. Eu não sou uma pessoa ingênua. Eu faço distinções que talvez outros não façam, né? Mas é verdade, eu, graças a Deus, sempre me achei em sintonia com a doutrina da Igreja Católica, apesar de todos os meus estudos e apesar de eu pensar. A Igreja nunca me dispensou de pensar, de refletir e de eventualmente criticar. Então, padre, completando só a minha afirmação, eu dizia isso. Há algum tempo atrás nós falávamos dessa forma e dizíamos que o cristão não deveria deixar a sua fé ou ter dúvida a respeito da fé que professa. E eu estou junto com o senhor em tudo que o senhor disse. Mas agora, neste momento, parece que nós encontramos uma forma de justificar, talvez não o ecumenismo, mas a salvação fora do cristianismo. Para aqueles a quem não foi dado conhecer Jesus, a eles é dado amar ao próximo. E assim o fazendo, amar a Deus. E amando o Cristo também, que se identifica com o próximo. De modo que é possível que nós tenhamos alguém que se salve, sem conhecer a religião cristã. Digamos que todos nós estamos a caminho da salvação, a humanidade inteira. Jesus não morreu apenas pelos católicos e Deus não é católico. Agora, digamos também que nós estamos bem aparelhados para atravessar o mar da vida dentro de um belíssimo transatlântico, ao lado que outros estão atravessando o mar da vida num barco mais primitivo do que o nosso. Mas é possível que o transatlântico bata com iceberg se for um Titanic, não é? E se salvem alguns, mas não todos. Isto é, nós todos estamos a caminho da salvação. É claro que eu estou fisicamente, geograficamente, culturalmente mais próximo da salvação. Mas isto não significa que aquele chinês lá do fundo que nunca ouviu falar em teologia ou em Cristo não esteja também sendo atraído misteriosamente
por modos que só Deus é capaz de detectar. E é possível que eu, no meu transatlântico, não chegue ao porto da salvação, e ele sim. Muito bem, Certo. muito claro. Então nós vamos seguir aqui, acho que eu vou voltar desde o início do versículo 9. Nós temos 2 minutos aqui na nossa primeira parte. Por eles eu rogo, não rogo pelo mundo, mas pelo que me deste, porque são teus, e tudo que é teu, ou tudo que é meu é teu, e tudo que é teu é meu. Em outras palavras, em outros lugares, eu e o Pai somos um. E neles sou glorificado. Já não estou no mundo. Olha, a atemporalidade. Já não estou Mas no versículo 13 vai dizer o contrário. Mas eles permanecem no mundo. E eu volto a ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que sejam um como nós. Quando eu estava com eles... Qual é? Quando eu estava com eles, continue. Eu os guardava em teu nome que me deste. Guardei-os e nenhum deles se perdeu. Atenção, qual foi o nome que Jesus revelou? Aqui há um problema exegético também. Qual foi o nome que Jesus revelou? Não é simples. Para Paulo, Jesus recebeu um nome novo depois da ressurreição. Ele é o famoso hino a Filipenses, o hino da carta aos Filipenses, capítulo 2. Ele se rebaixou até a morte e morte de cruz. Por isso Deus lhe deu um nome que está acima de todo outro nome. Qual é este nome que Deus deu a Jesus com a paixão e ressurreição e que está acima de todo outro nome? Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. Qual é este nome? Vamos fazer um intervalo e voltamos. Terminamos a primeira parte com uma pergunta retórica que eu levantei. Qual é este nome misterioso que Deus deu a Jesus para que Jesus revelasse aos seres humanos? Claro, eu não posso buscar esse nome em Paulo, ou na carta a Timóteo, ou no Evangelho de Marcos ou Mateus. Eu tenho que buscar neste Evangelho aqui, no conjunto do quarto Evangelho. E no conjunto do quarto Evangelho, o único nome que aparece explicitamente 3 vezes ou 4 é Eu sou, ego em mim. Ego em mim. Eu sou. Este é o nome de Deus. Com este nome, Deus se manifestou na sarça ardente a Moisés, quando Moisés lhe perguntou o nome. Quem eu direi? Aquele que é. Eu sou, mandou a ti. Este é o nome de Deus. Jesus traz ele mesmo o nome de Deus. Jesus também é Eu sou, como o Pai, e Jesus pode perfeitamente revelar este nome, que é a grandeza e a beleza de Deus, nas suas palavras, no seu semblante e nas suas ações, sobretudo no momento da sua hora. Jesus é o grande revelador daquele que se chama Eu sou, sobretudo na sua hora. Está bem claro? Impressionante, Padre, como existem questões profundas existenciais nesse curto trecho de leitura. O ego em mim está aqui, só que ele está um pouco... Às vezes, misturado. O ego em mim, eu sou, de uma maneira assim, sem predicativo, aparece apenas 3 vezes neste Evangelho. As mais das vezes com predicativo, que porém não diminui. Eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a luz do mundo. Está vendo? As mais das vezes, eu sou, vem com um predicativo. Mas algumas vezes, como no capítulo 8º, por exemplo, não é? Se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Este é o nome de Deus, e é interessante.
São Tomás, que era profundo e que conhecia filosofia, este autor aqui não fez filosofia, nem isto aí é filosofia, mas São Tomás afirma que o primeiro não tem nome, primus non habet quiditatem, o primeiro não tem essência, porque o nome de certa maneira restringe a realidade, e Deus não pode ser restringido por nada. De Deus nós só falamos por analogia. O nome que mais se aproxima de Deus, podemos dizer assim, é exatamente esse. São Tomás diz, ipsum esse subsistens, o próprio ser subsistente. É o que mais se aproxima de Deus. Mesmo assim, não é uma univocidade perfeita, porque a analogia tem que ser salva. Na revelação, no Antigo Testamento, existia o tetragrama sagrado, não é? Aquelas 4 letras que os hebreus não pronunciavam e não pronunciam até hoje por respeito. Mas neste evangelho o nome de Deus é Eu Sou. Podemos ir. Guardei-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para cumprir-se a Escritura. Exceto o filho da perdição. Esta aqui é uma alusão implícita neste evangelho a Judas Iscariotes. Implícita, para que se cumprisse a Escritura. Só que o autor aqui não diz qual é a Escritura que os cristãos encontraram para justificar o que Judas fez. Nós podemos imaginar que desde cedo, horrorizados com o que aconteceu com Jesus por parte de Judas, foram consultar o Antigo Testamento, a ver se isso não se encontrava de alguma maneira em algum lugar. Encontraram 2, que são mencionados nos Atos dos Apóstolos por Lucas. O primeiro é o Salmo 69, e o segundo é o Salmo 108. O seu lugar seja ocupado por um outro. Mas eu acho que aqui de mira está o Salmo 41. Até o homem de minha intimidade, aquele com quem caminhava feliz à casa de Deus, calcou o seu pé sobre mim. Ele não cita esse salmo, mas acredito que na sua mente a escritura que ele menciona aí fosse uma alusão ao Salmo 41. De qualquer maneira, fica também a possibilidade da alusão ao Salmo 69 e ao Salmo 108. O seu episcopado, o seu cargo, seja ocupado por um outro. Padre, aqui nós não temos uma contradição aparente, ao menos, entre o mundo por quem Jesus não reza, todos aqueles que o rejeitaram, e a declaração de que nenhum deles se perdeu? Ou essa declaração é restrita estritamente aos apóstolos? Não, é claro que agora nessa segunda subdivisão ele está se referindo aos apóstolos, né? Isto é, ao grupo presente. Do grupo presente, dos poucos presentes, ninguém se perdeu, a não ser o filho da perdição. Foi assim que o autor viu Jesus no final do 1º século e na sua oração. Agora, porém, vou para junto de ti. Aí, tá vendo? Agora já está aqui. Ah, já está aqui, ainda não foi. Não foi. E digo isso ao mundo, a fim de que tenham em si minha plena alegria. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os odiou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Vejam, isso tudo já foi explicado e agora basta ser compreendido e aceito. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Que os guardes do maligno. O maligno aqui deveria ser escrito com M maiúsculo. Não sei como é que está. Maiúsculo. É maiúsculo. É maiúsculo? Sim. Porque não é qualquer um, não. É Satanás. Só que, para os sinóticos e até para Paulo,
A grande tentação é aquela que virá no final dos tempos. O Apocalipse também segue essa linha. Visto que guardaste minhas palavras, eu também te guardarei quando chegar a grande tentação que não poupará nenhum dos habitantes deste mundo. Isto é, no futuro. Só que este evangelista antecipou. No presente, é o que se chama escatologia realizada, antecipou no presente aquilo que, em outros textos cristãos, era projetado no futuro. Já agora, e não apenas na escatologia, existe o maligno e estamos sujeitos à grande tentação. Essa grande tentação é imaginar que Deus não existe, padre? Esta grande tentação e definitiva é você definitivamente se posicionar contra Deus. Enquanto você está neste mundo, você não pode dizer estou salvo. Você está a caminho da salvação. Você está sendo salvo. Mas nada terminou ainda para nenhum de nós. E, embora tenhamos começado bem, podemos terminar mal. É o que os sinóticos dizem, colocando o Pai Nosso na boca de Jesus, a última petição. Não nos deixeis cair em tentação. O Pão Nosso, a meu ver, era primitivamente uma oração altamente escatológica. Não nos deixes cair na peirasmos, naquela grande e definitiva tentação, onde eu me posicionarei definitivamente, ou a favor ou contra. Aos poucos, e com o tempo, o Pão Nosso foi desescatologizado e a tentação passou a ser as tentações que povoam cada dia a vida cristã. O nosso tempo está mais uma vez encerrado. Em que versículo paramos? Paramos no 15. Paramos no 15. Nós teríamos que ir até o 19 para encerrarmos esta segunda parte da oração de Jesus. Mas eu espero que eu esteja sendo claro, que me estejam compreendendo e, sobretudo, saboreando com gosto a palavra de Deus. Muito obrigado. Um bom domingo, um bom final de semana. Até a próxima sexta. Um bom dia a todos e até nosso próximo programa.